A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo a este canal, eu sou o pastor Éder e eu trago um vídeo aqui direcionado aos cristãos que têm participado dessas lives imundas, dessas lives que têm procurado usar o cristão ali como centro do ridículo no meio dessas lives, como um verdadeiro palhaço no meio de um circo, para ridicularização, para servirem de pasto aos urubus. Não alimente urubus, gente. Não fique alimentando urubus. Sabe, vocês participando dessas lives seria a mesma coisa como se você estivesse alimentando urubus. Do que os urubus gostam? De carniça. Do que os ateus gostam? Da carniça, da zombaria, da carniça da ridicularização da fé cristã. Eles gostam da carniça, da desmoralização, da falta de pudor, do desrespeito, do xingamento com que eles usam com relação e contra a fé cristã. E quando vocês participam dessas lives, vocês estão cooperando com eles. Eu vou mostrar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Aqui em Tito, no capítulo 3, versículo 9 ao 11, fala assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, e o YouTube está cheio de hereges, já falei isso para você, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, aqui está o retrato da condição espiritual e moral dos ateus e dos hereges que estão aí no YouTube procurando perverter, profanar a palavra do Senhor Deus. Então, veja bem, a palavra de Deus fala para a gente não ficar entrando nessas questões de genealogias intermináveis, contendas, debates acerca da lei. Se acerca da lei já falava isso, como orientação a cada um de nós cristãos, imagina acerca de debates com ateus, com os ímpios, com os mundanos, que não vai levar a coisa alguma. É como alimentar urubus, porque eles gostam disso, eles gostam de armar esse circo, colocar o cristão no meio daquele circo, para quê? Para eles ficarem ridicularizando, e no final de cada live eles fazem cortes das principais partes que eles gostaram ali, para alimentar seus inscritos do riso, do sarcasmo, do ridículo. Eles gostam, é um verdadeiro circo, é um verdadeiro antro ali de perdição cultural, porque eles não têm proveito nenhum, isso não tem proveito nenhum para a sociedade. O ateu, ele gosta de se colocar acima dos cristãos, mas que exemplos de moralistas eles são, que moral eles têm para serem exemplos para a sociedade? Que tipo de pudor eles têm? Nenhum. Eles não têm moral para falar de cristão nenhum. Não tem. Se há muitos cristãos errados no caminho do cristianismo, imagina os ateus. Imagina os ateus. Como se eles fossem diferentes em constituição espiritual, emocional, física dos cristãos. São coisa nenhuma. Então não participe. E por que não resolve participar? Vou primeiro para a resposta bíblica aqui, para que você possa compreender o porquê é tão inútil você participar dessas lives. Aqui no Salmo, capítulo 10, versículo 4, fala: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Por causa do orgulho, eles não investigam. Eles falam que investigam, mas a investigação deles se restringe somente a livros cujos autores são tão ateus quanto eles mesmos. São tão deturpados com relação à visão espiritual quanto eles mesmos, tão medíocres em seus pontos de vista com relação à espiritualidade quanto eles mesmos. Então eles afundam a cara nesses livros ateístas e se julgam depois os senhores da própria sabedoria, quando na verdade são orgulhosos. Eles não investigam com honestidade. Quando eu falo investigar com honestidade, eles fazem o quê? O que é não investigar com honestidade? É analisar os fenômenos que acontecem no mundo de uma forma neutra, imparcial, sem inclinar para o ateísmo e sem inclinar rapidamente também para a fé na espiritualidade, mas fazer uma análise honesta, sincera, comparando um fato com outro, por que acontece isso, por que acontece aquilo, porque há muitos fenômenos, como já falei em vídeos anteriores, de EQMs, ou seja, experiências, quase morte, pessoas que viram do outro lado, há experiências sobrenaturais, continuam havendo experiências de curas divinas e tantas outras experiências, mas para eles, para os ateus, isso aí não existe, como Deus não existe. Eu particularmente não acredito em ateu, eu acredito em à toa. À toa existe, ateu não existe, porque não existe, em essência, uma pessoa que não acredita em Deus. Existem pessoas que se opõem a Deus,
se opõe a Deus, mas que acredita, que não acredita em Deus, eu sinceramente, eu estou falando do meu ponto de vista, particularmente não acredito. Eu acredito à toa. O ateu é aquele que diz não acreditar em Deus, mas no fundo ele sabe muito bem que há algo superior à própria mentalidade medíocre dele, à própria racionalidade limitada e visão limitadas que ele tem. Até um aborígene lá no meio de uma floresta, de um país perdido por aí, sabe muito bem que há algo sobrenatural, há algo superior a eles. Tanto é que uns adoram Deus Sol, outros adoram uma pedra, outros adoram não sei o que, cada um faz daquilo que acha ser algo superior o seu Deus, porque isso está inato, está dentro do homem, isso é inato do homem, isso está dentro do DNA do homem, vamos falar desta maneira para que você compreenda. Então não seria com os ateus que seria diferente, né? Não são com os ateus que seria diferente uma situação dessa. Então eles se opõem. Opõem por quê? Por causa do orgulho. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Eles batem o martelo, não a Deus. Mas será que eles vasculharam todo o universo para chegar a essa conclusão? Analisaram todas as experiências com honestidade? Claro que não, porque o orgulho deles rapidamente quer elevar o próprio ego deles. Outra coisa, falando em ego aqui, claro que eles acreditam em Deus. Ateu sempre vai acreditar em algum tipo de divindade. E essa divindade chama-se ego. O ego deles é o Deus deles. Eles acreditam em Deus sim, eles são o próprio Deus deles. Mas além desse ego, existe um Deus poderosíssimo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles querendo aceitar isso ou não. E ainda que eles não aceitassem o Senhor Jesus Cristo, existe o Deus Criador dos céus e da terra. Existe a Trindade, existe o Criador. Eles querendo aceitar isso ou não. Então parem de participar desses debates, que seria como alimentar urubus, e é o que vocês estão fazendo. Estão proporcionando carniças dentro desses debates, dentro dessas lives. Eu quase participei esses dias atrás aí de um debate com o Alexandre Aganetti, mas devido à arrogância dele, qual ateu que não é arrogante, né? Com o Alexandre Aganetti não seria diferente, né? Basta ver o que ele falou lá quando eu cancelei. Eu cancelei não tinha nem cancelado, estava falando a respeito de mudança devido à agenda que eu estava, como se ele entendeu como se eu estivesse, né, colocando ele na palma das minhas mãos. Fui educado com ele, mas a arrogância dele é tão grande, a soberba é tão grande, esperar o quê de ateus, né? E acabei cancelando, e graças a Deus cancelei mesmo, não vou ficar participando dessas baboseiras, porque ele já tem a mente firmada, engessada, uma mente doentia com relação a essa questão de Deus, entre aspas, não existe. A finalidade, qual é a finalidade que eles têm com relação a sempre chamar cristãos para as suas lives? O senhor já falou, pastor Éder, para ridicularizá-los, sim. Essa é a primeira causa, ridicularizá-los. E a segunda causa, alimentar os seus inscritos com o ridículo que eles fazem com relação ao cristianismo. Porque os inscritos, o gado inscrito que está nos canais deles, se alimentam da mesma coisa que eles se alimentam. A ridicularização, a falta de pudor, a falta de vergonha na cara, a falta de respeito com relação aos cristãos, tanto os inscritos quanto os donos dos canais, eles se alimentam dessas porcariadas. Como o urubu se alimenta de carniças, esses ateus se alimentam, tanto os inscritos quanto os donos dos canais, se alimentam também desse tipo de porcariada. Xingamento, falta de respeito, porque é a única coisa que eles sabem fazer. Que utilidade tem o ateísmo para a humanidade? Basta vocês assistirem a esses canais, vocês vão ver a utilidade que o ateísmo está tendo para a humanidade. Que exemplo eles estão dando, né, para a humanidade. Então você, cristão, que tem participado dessas lives, pula fora dessas lives. Não fica alimentando. O objetivo é ridicularizar. O segundo ponto é isso aqui, ó, dinheiro. Dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro nas costas dos seus gados ateístas. Estão ganhando dinheiro, os inscritos estão sustentando eles. Estão sustentando eles. Então pula fora, meu filho, pula fora, você que é cristão, para de ficar participando desse circo ateísta aí, porque o único objetivo que eles têm é ridicularizar você. Não importa o quanto você fale da Bíblia Sagrada, não importa o quanto você na sua honestidade, tente explicar. Eu já tentei isso com eles, já tentei, é vão, é inútil. Você sai dali ridicularizado por eles. Não que você é ridículo, não tenha vergonha de defender o cristianismo, não, como eu não tenho vergonha.
Eu não tenho vergonha de defender aquilo que é divino, que está acima da cabeça de qualquer ateu, acima da cabeça de qualquer cristão, que é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orgulho de ser cristão e eu teria vergonha, e muita vergonha de ser ateu. Isso eu teria vergonha de ser ateu, mas de cristão, eu tenho orgulho de ser cristão. Graças a Deus sou cristão. Então pula fora dessas lives, não fica alimentando urubus, porque é isso que você está fazendo, tá bom? Fica aqui o meu conselho para vocês. Fiquem com Deus.